Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, está esta tarde connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por uma nota a propósito da questão que tem sido muito focada e debatida nos últimos dias sobre a possibilidade de voltar Portugal a assumir o serviço militar obrigatório. Quais são as suas reflexões sobre o assunto? Pois, é apenas possibilidade e espero que não passe disso. Efetivamente já tínhamos falado aqui no programa que nota-se no discurso europeu, de uma forma geral, uma nova narrativa em torno desta necessidade, e vem no segmento da situação da guerra na Ucrânia, devido à invasão da Rússia, desta necessidade de reforçar os efetivos nos Estados-membros, de apostar mais na defesa, inclusivamente existe uma nova estratégia industrial de defesa na União Europeia, onde precisamente se faz esse apelo para investir mais na questão nos chamados produtos de defesa. E tivemos alguns países, inclusivamente, a tomar a atitude, como o caso da Dinamarca, que de resto também anunciamos aqui no programa, que há uns tempos atrás, cerca de um mês, anunciou que ia retomar o serviço militar obrigatório, passando de 4 para 11 meses e com a novidade até de incluir as mulheres. E aproveitando esta onda e este embalo, em Portugal, alguém lembrou-se também de introduzir esta questão, o que me parece até caricato, no ano em que celebramos os 50 anos da democracia. Porque até as palavras não encaixam bem. Sim. Democracia e serviço militar obrigatório, reforço aqui o obrigatório, parece-me um caso assim um bocadinho estranho. Mais caricata ainda é quando se argumenta, por exemplo, que a questão do cumprir o serviço militar é algo extremamente necessário para a formação do cidadão. É algo que contribui para a formação da cidadania. Eu pergunto-me se todas as mulheres que não frequentaram o serviço militar, porque até nem podiam, são menos cidadãs e são menos amigas da pátria porque não frequentaram o serviço militar. Ou só verdadeiramente só é amigo da pátria e só é realmente patriota e está preparado e é bom cidadão aquele que frequentou o serviço militar. Dou um exemplo, eu não frequentei o serviço militar, não fui chamado para sair à reserva e não me sinto de maneira nenhuma menos cidadão, nem menos preparado pelo facto de não ter frequentado, não ter passado pelo serviço militar obrigatório. Portanto, são argumentos que não fazem sentido algum. Embora reconheça que haja aqui o problema das Forças Armadas, de haver falta de efetivos, mas que se calhar não se resolve por esta via, eventualmente é olhando para o serviço das Forças Armadas e pensar como é que se pode reestruturar uma componente que é importante para o país, mas que por alguma razão falha, porque as pessoas não vão em regime de voluntariado e os poucos que vão muitas das vezes nem lá ficam, portanto alguma coisa está mal, não é? Passada esta nota de abertura, vamos falar do Summer Camp, que regressa, como é habitual. Regressa como é habitual na sua 7ª edição. Eu recordo que a primeira teve lugar em Monsanto em 2017. Curiosamente, há um ciclo da letra M, porque a 2ª edição foi no Marvão, 2018, depois de 2019 Monsaraz, e parece que agora retomamos as letras M, voltando a Miranda do Douro, portanto um pouco mais a norte, no distrito de Bragança, entre os dias 28 e 31 de agosto. Portanto, é a escola de verão, digamos assim, da representação da Comissão Europeia, que oferece a oportunidade a 40 jovens estudantes do ensino superior, independentemente do curso que estejam a frequentar, de viverem ali 4 dias de um programa muito, muito completo para discutir as questões europeias, as políticas, e que este ano em particular tem dois temas, dois tópicos importantíssimos, que é precisamente a celebração dos 50 anos da democracia no nosso país e a preparação para as eleições europeias de junho. Não é? Como participar, Marco Teles, quem estiver interessado? A participação é muito simples, basta, portanto, existe um impresso eletrónico no próprio site da representação da Comissão Europeia. Entrando na representação, rapidamente encontram a referência ao Summer Camp. E, portanto, esta candidatura tem que ocorrer até o dia 30 de abril, portanto, deste ano.
sendo que este prazo pode ser antecipado quando recebidas as 120 candidaturas. A partir daí, dessas 120 candidaturas, a representação da Comissão Europeia irá analisá-las e irá selecionar 40 com base, no fundo, na motivação também dos candidatos. Aliás, nesse formulário de inscrição, uma das coisas que é pedida é uma carta de motivação que diz porque é que essa pessoa, esse estudante, quer participar neste evento, ou sobre a forma de carta ou sobre a forma de vídeo, também oferece esta possibilidade. Mas reforça-se a questão, portanto, idades até 30 anos, basta estar a frequentar um curso de ensino superior e não é preciso que a pessoa seja um expert em assuntos europeus, não é isso que se quer. São bastante abrangentes e normalmente há este cuidado de cobrir o território nacional e as ilhas, como é óbvio, tendo aqui representantes que no fundo completam a geografia do nosso país. E tem custos para quem participa? Não, faz parte aqui deste regulamento que, portanto, os encargos relativos à participação, portanto, o alojamento durante o evento, as atividades, deslocações, refeições, estão todas incluídas, esses custos estão assegurados. Há a situação do transporte até o local onde vai acontecer o evento. De qualquer forma, há uma salvaguarda por parte da representação da Comissão que um estudante que, por questões financeiras, por exemplo, tivesse muito gosto em participar neste evento, mas que a condição financeira não o permita, poderá contactar a representação, expondo a situação, no sentido de ver se é possível comparticipar. Estou a pensar no caso daqui da Madeira, porque tem aqui o adicional da deslocação, é uma questão de expor essa situação. Sim. Outro tema, Portugal é um dos 6 países da União Europeia que vai receber novos aviões de combate a incêndios. Sim, são boas notícias. Portanto, há 5 anos a Comissão Europeia atualizou o chamado Mecanismo de Proteção Civil, criando o RESC-EU, portanto, que é no fundo uma reserva de capacidades europeias que inclui, entre muitos outros equipamentos, inclui uma frota de aviões, helicópteros de combate a incêndios. É de resto uma frota que é financiada cabalmente por fundos da União Europeia e, portanto, o que vai acontecer é que Portugal e mais 5 Estados-membros, a saber a Croácia, França, Itália, Grécia e a Espanha, irão receber agora 12 novos aviões de combate a incêndios. Isto representa um investimento por parte da União Europeia na ordem de 600 milhões de euros. E alguns desses aviões vão ficar precisamente em Portugal, o que são boas notícias, atendendo... Bom, hoje não é se calhar o melhor dia para falar de incêndios, num dia chuvoso e cinzento, mas nós sabemos que os verões passados têm sido muito difíceis em matéria de incêndios. Batendo-se recordes atrás de recordes, inclusivamente em países onde habitualmente não eram muito fustigados pelo drama dos incêndios e, portanto, esta preparação prévia, este reforçar das capacidades de combate a incêndios vem ao encontro destas necessidades e evitar-se males maiores depois no verão. Vamos olhar alguns dados do Eurobarómetro Flash sobre vários aspectos da vida dos cidadãos europeus e de como eles veem essas questões. Exatamente, é mais uma estatística, mas muito importante. Esta foi realizada entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro deste ano, envolveu mais de 60 mil participantes e quase 200 regiões. E a particularidade deste Eurobarómetro, por comparação com outros que já trouxemos aqui à antena, é que faz uma análise por região. Normalmente esta comparação é feita ao nível de Estado-membro. Esta é uma análise mais fina, digamos assim, mais esmiuçada e que permite chegarmos ao nível da região. Primeiros dados sobre qualidade de vida. Primeiro dados sobre a qualidade de vida na sua região, para dizer que, em termos gerais, na União Europeia, a 27, 82% dos europeus consideram que a qualidade de vida na sua região varia entre o muito bom e o bom. Aqui devo dizer que Portugal não foge muito a esta média, andamos nos 80%, e também aqui a região em particular está alinhada pela média nacional, também 80% considerou ter uma qualidade de vida entre o muito bom e o bom. Quais as principais preocupações manifestadas nesse inquérito? Nesta questão, naturalmente que há diferenças substanciais entre Estados-membros e entre regiões, dependendo naturalmente também da localização geográfica, mas os 5 aspectos mais focados
nas diferentes regiões, os problemas mais focados, ou preocupações, se quisermos. Em primeiro lugar, o custo de vida, e aqui estou-me a referir aos dados apurados para o nosso país. Depois temos também situação económica e desemprego, saúde, habitação e os transportes. E, aliás, a habitação e o custo de vida estão, digamos que equiparados, praticamente equiparados. Se nós pensarmos no que se passa à escala regional, os valores de facto não são muito diferentes, inclusivamente a habitação é apontada como um problema maior até do que a situação do custo de vida. Em terceiro lugar, surge o problema da saúde, depois situação económica / desemprego e, por último, o tema dos transportes. Claro que noutras regiões há um problema que é muito comum ser focado, que é a questão das migrações, mas que em Portugal, como se compreende, não tem o problema das migrações, digamos assim, não tem o impacto que tem noutras regiões da Europa. Porque as eleições europeias estão aí, acontecem em junho. Houve também essa preocupação de inquirir os cidadãos sobre a possibilidade de participarem ou não nas eleições. Acho que nesta altura qualquer inquérito que se faça não se resiste a fazer a pergunta se realmente vai votar ou não. E, portanto, os resultados apontam o seguinte: a nível médio, na União Europeia, 57% disseram que será muito provável participar nas eleições. É um número que não é realista, porque recordo que em 2019 a média de participação na União Europeia foi precisamente 50%, um pouco acima dos 50%, portanto 57% está dentro do valor médio. Irrealista será, por exemplo, os resultados obtidos para Portugal. 63% dos portugueses consideraram muito provável participar nas eleições europeias. Aqui na Madeira o valor ainda foi mais alto, foi de 65%. Aliás, o mesmo que nos Açores, sendo curioso que os Açores foi a região do país com a taxa de participação nas europeias, acho que mais baixa em 2019. Entre os 30% e os 65% que aqui é focado, vai uma diferença enorme. Muito grande. E acrescentando aqui a situação, termos uma situação particular, como já sabemos, agora é oficial, mas já aqui tínhamos falado dessa possibilidade e dado quase como certa, vamos efetivamente ter eleições regionais. 2 semanas depois temos europeias. Acredito que isto pode ter um efeito pouco positivo, digamos assim, na motivação das pessoas para participar nas eleições. Espero estar errado, como é óbvio. Gostaria que seria muito importante que nós, como beneficiários do projeto europeu, que tivéssemos uma participação significativa. Mas pronto, caberá depois a cada um. Veremos. Exato, veremos. Marcos Elches, falemos de ciclismo. Em toda a Europa há uma declaração europeia sobre ciclismo, tentando impulsionar a utilização da bicicleta no dia-a-dia. Para falar de ciclismo agora levaria o resto da tarde. Sim, eu sei, é um apaixonado. Mas, não, isto para dizer que foi anunciada esta semana realmente esta Declaração Europeia sobre o Ciclismo. Resulta de uma proposta que já havia sido lançada em outubro de 2023 pela Comissão Europeia e que de resto também nós falamos nessa altura desta declaração. E que esta declaração terá que ser vista forçosamente como uma espécie de compromisso político conjunto, no fundo, Comissão, Parlamento também, dos próprios Estados-membros, que pretende, no fundo, orientar as políticas e as iniciativas, quer as existentes, quer as de futuro, relacionadas com a questão do ciclismo. E há aqui uns compromissos claros nesta estratégia. A declaração é relativamente curta, estamos a falar de um documento de 6 páginas, mas com ideias muito concretas sobre aquilo que deverá ser feito nesta área em relação ao futuro. E há aqui 3 aspectos que convém destacar, que é a aposta nas redes de ciclismo seguras e coerentes nas cidades. Quem não anda de bicicleta na estrada pode não sentir essa sensação, pode não ter essa percepção, mas efetivamente uma das grandes razões que as pessoas apontam para não andar de bicicleta na via pública é a insegurança e, portanto, apostar na segurança, e atenção, apostar na segurança
não significa forçosamente criar ciclovias, ou melhor, o ideal seriam as ciclovias, mas depois criar corredores para bicicletas não tem necessariamente ser questões, obras de milhões de euros, com passeios, com iluminação LED, com canteiros e flores exóticas. Sim. Há muitas formas de fazer vias de circulação para bicicletas de forma acessível do ponto de vista económico. Segundo aspecto, melhores ligações com o transporte público, aqui pensando sobretudo nas grandes cidades, porque há normalmente esta ligação das pessoas fazerem uma parte do seu trajeto diário de bicicleta e depois ligar a um segundo modo de transporte. E um terceiro, que é um problema cada vez maior nas grandes cidades, que é o problema do estacionamento em segurança das bicicletas. Porque, obviamente, as bicicletas também hoje representam um investimento já bastante grande, porque também tem evoluído e inclusivamente já há agora muita procura pelas bicicletas elétricas, que tem um valor acrescido e obviamente ninguém quer deixar depois o seu investimento amarrado a um posto de eletricidade. E a verdade é que isto acontece. Objetivo geral, tornar a bicicleta mais atraente ao público, reconhecendo que é um meio de transporte eficaz, naturalmente com as limitações por causa da orografia, como o caso que nós temos aqui na região, e, portanto, reconhecendo que também é um meio de transporte que é uma solução muito viável no que toca à redução das emissões dos gases com efeito de estufa nas áreas urbanas. Marco Teles, até à próxima conversa. Até ao próximo, um bom fim de semana. E eu creio que a próxima conversa será um pouco mais tarde. Sim. Até porque há uma reunião dos Centros Europe Direct. Exatamente. Não é? A próxima semana ficará marcada pelo um encontro nacional da rede dos Europe Direct e por essa razão creio que também não será possível fazer o programa como é hábito.